Ô glória. Tem nação hoje nova? É uma maravilha das maravilhas. Essa água não é a sua? É a sua. Amém. Continuemos orando pela Tunísia, pelo nosso país. Nosso país precisa de muita oração, diga-se de passagem. Eu saúdo a igreja com a paz de Cristo Jesus. É uma alegria a gente estar na casa do nosso Deus, nosso Pai, e podermos ouvir algumas instruções dele para a nossa plena caminhada. Eu não gostaria mais que você caminhasse de forma simples, mas você tivesse uma caminhada plena em Jesus. E em tudo que você for fazer por Ele, nele, para Ele, você seja pleno, plena. Seja o mais completo e mais completa possível em dedicação, em entrega, em compreensão. Faça o seu melhor. Faça o melhor, da melhor maneira que você puder, da melhor forma que você puder. Faça o melhor. Deus merece isso. Não sou eu quem merece. Não é seu líder de célula, mas Deus merece. Quando Ele fez direito. E hoje é um dia significativo, é um final de semana significativo. Estamos encerrando a Semana Santa, iniciando um processo poderoso, né, da parte de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja. A gente está iniciando um processo poderoso. Daqui para frente, o nosso grande desafio é voltar ao início. Eu não achei melhor título para para essa nossa conversa de hoje do que esse. Voltar ao início, ao começo. E para isso eu quero pedir a você que você abra a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 15. O final de semana é significativo porque Jesus, ele passa todo o seu processo, né, de sacrifício feito sem correr, sem tirar o braço da seringa, sem retroceder, como às vezes a gente retrocede. A gente desiste de algumas coisas muito facilmente, desistimos de pessoas, desistimos do que temos, do que conquistamos e às vezes da forma equivocada. Tem coisas que a gente precisa recomeçar mesmo, mas tem coisas que dá para ajustar, mas a gente, ao invés de ajustar, corre. Procuramos o caminho mais fácil. E não é isso que Jesus diz para nós. Jesus diz que autoajuda não é ajuda. Sacrifício é o caminho. Então olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: eu preciso aprender a me sacrificar por você. É isso aí. Tem que dar a vida pelos amigos. João 15, versículo 12 em diante aí, diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Você pode sentar, querido. É uma palavra poderosa de Jesus. A gente poderia ficar aqui falando sobre a ressurreição. Hoje foi o dia que o nosso Senhor começou a tirar a dúvida daqueles e daquelas que andavam com Ele, conforme o histórico bíblico. Jesus começou a aparecer para a galera, os anjos começaram a falar com as mulheres: olha, por que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Então, Jesus, ele começou a andar. Os primeiros felizardos foram os desistentes, entristecidos de Emaús. Eles foram os primeiros felizardos ali. Estavam caminhando entristecido, contando sobre o final do Messias. E estava falando para o próprio Messias vivo. Estavam como que impedidos de conhecê-lo. Eu acho esse texto muito esquisito, porque os caras não conheceram, não reconheceram o Senhor. É algo fantástico. Eu ainda não consegui ter, eu não vou nem me ousar a pregar nesse texto de novo, enquanto eu não tiver uma compreensão mais clara dele. O que é que representa essa cegueira, esse fechar de olhos, exceto pelo pecado, né? Ou pela falta de compreensão, de entendimento que os caras estavam vivendo, e ao ponto deles simplesmente se espalharem, fugirem, mudarem de rota, mudarem de direção, como os outros apóstolos também, os discípulos de Jesus, antes de serem apóstolos, discípulos, simplesmente não conseguiam trazer à memória o que Jesus havia falado sobre o seu sacrifício, o seu martírio. Eles não conseguiam entender que no terceiro dia, não conseguiam lembrar que no terceiro dia Jesus iria ressuscitar. Ou talvez não acreditassem plenamente nisso. E voltaram para pescar, voltaram para a velha vida. Jesus, quando achou os seus discípulos, o líder deles, Pedro, o discípulo amado, né, conforme ele se intitula, João, ele acha seus discípulos pescando na velha vida. Onde é que Jesus tem te achado? É para a gente começar a conversa. Eu quero falar sobre o começo. Para muitos de nós, a ressurreição pode ser o começo de toda a vida de Jesus, trazida como um combo a nossa trajetória. Talvez como uma assinatura de televisão que você possamos não ter de cara, e a nossa televisão ela fica com uma imagem meia ruim, cheia de chuviscos, e depois que a gente faz assinatura de uma TV a cabo, aí melhora a imagem, você passa a ver melhor, e tem o acréscimo de alguns canais, conforme a sua condição de pagar. Quanto mais você paga, mais canais você tem. Eu estou dizendo a você, quanto mais você se entrega, mais vida de Cristo você tem. Quanto mais você conhece, mais nas águas profundas você vai. Quanto menos você busca,
mais medíocre você se torna. Por isso, nessa noite, querido, quando eu penso na ressurreição de Jesus, eu gostaria de pensar sobre o início de algo, o início de viver a vida, o início que ele fala que, olha, o meu mandamento é este, e vocês consigam se amar, como eu vos amei. Falar de perdão é falar de amor. A gente perdoa. Perdoar a quem a gente ama é fácil. Perdoar a quem a gente não ama é mais embaçado, mais difícil, mais complicado. Mas a gente precisa viver isso. Porque você não foi chamado para ser natural. O cristão, a cristã, que é cristão e cristã, não é uma pessoa natural. É uma pessoa extraordinária. É uma pessoa que vive Jesus em um outro nível de vida. Eu aprendi e já tenho usado isso, usei ontem, esse versículo de número 6 do capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Na sua visão, discípulo. O discípulo falando, dando testemunho da sua conversão, ele falou assim: o discípulo que veio aqui em busca para pegar a mulher, discípulo que vem, às vezes a gente vem para a igreja com várias motivações, e o discípulo começou a contar um pouco, mas se soltou um pouco mais assim, contou, abriu sua vida. Eu achei fantástico. Eu vou chamá-lo para poder viajar mais, mas ele vai viajar agora no meu carro, comigo. Vai deixar a mulher dele de lado um pouco e vai andar mais comigo. E ele veio aqui, ele falou: vim para pegar a mulher, mas Jesus me pegou. E quando ele começou a contar sobre a conversão, ele usou esse versículo. Eu quero começar a falar do início sobre esse versículo. Jesus, ele falou que ele é o caminho, verdade e vida. Amém? E o discípulo falou assim: olha, eu tenho ouvido ou visto algumas pregações, não sei quem é que ele está ouvindo, mas ele está ouvindo. E ele falou: olha, é um versículo muito mal interpretado, porque Jesus se apresenta como caminho e a gente olha esse versículo como se fosse uma reta final, a linha de chegada. A gente olha esse versículo como se fosse o fim, quando na verdade esse versículo é uma trajetória. É uma trajetória. Jesus ele fala: eu sou o caminho. Jesus não está dizendo que ele é o final, ele está dizendo que ele é o caminho. E que você precisa sair do seu caminho para entrar no caminho dele. Observe bem o caminho que você tem andado. Os discípulos, quando Jesus morreu, antes mesmo deles verem a palavra se cumprir, voltaram para a velha vida, voltaram para o seu caminho, para o caminho deles. E nós vivemos num tempo onde várias pessoas têm andado no seu próprio caminho. A política tem andado no seu próprio caminho, sem Deus, sem razão. Às vezes nós vivemos nossa vida conforme o nosso entendimento, conforme o nosso caminho, nossa filosofia de vida. Não abraçamos ainda a filosofia do nosso mestre, e por isso a gente tem simplesmente se dado muito mal. Jesus está dizendo: entre no meu caminho, ande em mim, assumam a minha vida como filosofia para a sua vida, ande por mim. Andando por mim, você vai encontrar várias verdades para a sua vida, que você vive como verdade, mas que na verdade é uma mentira. Muitos cristãos andando iludidos e iludidas, muita gente perdida, muita gente sem uma direção concreta, real, de quem é Jesus. E ele está dizendo: eu sou o caminho.
também sou verdade e também sou a vida a ser vivida. É isso que Jesus está afirmando. Ande em mim e você vai achar a sua cura. Ande em mim e você vai achar a sua libertação. Ande em mim e você vai recuperar a sua vida. Não interessa onde você andou, se na prostituição, né? E prostituição, não fique ligado em mulheres ou homens que ficam na esquina, homossexuais, coisas do tipo. Pense nas suas mentiras, na vida de mentira que você vive, nos seus enganos, que a gente gosta de estereotipar coisas. A gente prostitui até a própria palavra, com os nossos entendimentos deturpados, esfarrapados, para justificar nossos erros. A palavra não pode ser prostituída, Deus não pode ser prostituído, Deus é imaculado, imaculável, não pode ser tocado por nós. Por isso, querido, nós temos um desafio poderoso de viver algo que vá além. Ande no caminho de Jesus e nós vamos começar a compreender o mandamento dele. Nós vamos aprender a olhar para as pessoas, quem a gente conhece, quem a gente não conhece, quem a gente ama, quem a gente não ama, até mesmo para aqueles que nos perseguem e até mesmo os nossos inimigos. Nós vamos olhar para essas pessoas e vamos sentir o mesmo sentimento, porque é isso que Ele está esperando de nós. Homens e mulheres que vivem a vida sem armas, desarmados. Só vive perdão quem se desarma. Se você tiver armas na mão, você será incapaz de viver perdão, de viver extraordinariamente. Você irá se machucar muito facilmente, se ferir muito facilmente. E não é isso que o nosso Senhor quer. Por isso, falar do início é falar de algo poderoso. Eu não posso olhar Jesus, pensar a pessoa de Jesus longe do Espírito Santo de Deus. E por isso ele fala nos versículos 26 do capítulo 15, ele fala: quando vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então fica no caminho dele, anda nele, anda na vida dele, e nós começaremos a achar algumas verdades sobre a nossa vida. Estão comigo aí? Então a pessoa do Espírito Santo, ela é de fundamental importância, porque foi o Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, que Jesus foi profetizado nessa terra, desde o Antigo Testamento. O Espírito Santo também anunciou o nascimento de Jesus. O Espírito Santo também, ou no Espírito, ou com o Espírito Santo, Jesus foi batizado. O Espírito Santo guiou Jesus em toda a sua trajetória, desde a infância até a sua fase adulta, até a morte. O Espírito Santo sempre guiou Jesus. E o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto. Esteve com Jesus no deserto. O Espírito Santo ungiu Jesus. Ele foi ungido com o Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo constantemente ou continuamente visitava Jesus. Visitava Jesus. Como é que anda a sua relação com esse camarada chamado Espírito Santo? É uma pessoa, é ou não é? É uma figura importante. Está aqui conosco. Às vezes a gente não percebe, a gente se distrai, a gente entra aqui desapercebido, distraída, a gente fala com a galera: "Ô, papai do Senhor, né, graça e paz", sei lá como é que você fala, né? Legal, tudo bem, maravilha das maravilhas. Você chega aqui falando desse jeito, todo despojada, mas não se despoja para o Espírito, mas quer ouvi-lo, diz que tem ele, quer recebê-lo, quer ter a visita dele. Geralmente é isso aí mesmo que acontece. Você passa recebendo a visita do Espírito
mas ele não tem uma ação contínua na sua vida como ele teve na vida de Jesus. É um grande rolo isso. Por que que a gente tem visto desistências em nossos dias? Pessoas que nasceram na igreja, pessoas que andaram, têm uma trajetória com Cristo ou na igreja e não conhecem nada do Senhor, conhecem a denominação, mas não conhecem o Senhor, porque nunca tiveram contato com o Espírito Santo de Deus. Só bate assim no ombro da pessoa que está do seu lado. O rolo é esse, querido. Nós precisamos desatar um relacionamento com essa pessoa chamada Espírito Santo. Agora, eu também compreendo que o Espírito Santo não era uma força, né, que vinha de fora e invadia Jesus. Eu não entendo isso. Como às vezes a gente vem, o diabo ele faz isso muito bem feito. É uma força que vem, nos invade, muda até a nossa voz, é aquela coisa ridícula, estranha, né? E que a gente tem que olhar para a figura sem muita conversa. Por favor, nunca converse. Não fique conversando com o diabo. De onde você vem? De onde, quem você é? O que você veio buscar aqui? A não ser que o Senhor mande você fazer, que às vezes tem umas figuras que esconde o jogo. E às vezes Deus manda a gente fazer algumas perguntas, mas se Deus mandar, você faz. Se Deus não mandar, bota o diabo para correr, querido, com muita facilidade. E é assim do jeito que eu estou te falando, com essa facilidade. Não é que eu estou debochando do diabo ou coisa do tipo, ou desprezando, menosprezando, não. É porque ele não tem força, querido, diante desse nome. Ele não tem força diante do nosso Senhor, não tem força. Então eu não posso me assustar com essa figura chamada diabo. Eu, estando aqui firme com meu Senhor, Ele que atravessa, Ele que mude de lado. Porque se Ele parar na minha frente, vai ser atropelado. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Então às vezes a gente, né, em vez de agir desse jeito com o diabo, a gente acaba dando muita vez para ele, e ele acaba invadindo espaços em nossa vida. E não pode ser assim. O Espírito Santo, ele não era essa força que invadia Jesus. Não era não. O Espírito, na verdade, como ele mesmo fala, sobre uma unidade. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, o Espírito está em nós, e nós somos um. Nós somos um. Jesus estava falando de uma unidade entre essas três pessoas. Uma unidade que era constante. E Jesus fala dessa unidade desde o início. Desde o início. Então o Espírito Santo, na verdade, ele era a força motivadora de Jesus, para Jesus fazer tudo o que ele fez, para Jesus viver tudo o que ele viveu, para Jesus chegar ao final que ele chegou, que não é na morte, e sim na ressurreição e ascensão. Essa foi a força de Jesus. Essa foi a força de Jesus. Eu tenho entendido isso desse jeito. Se a gente quiser amar uns aos outros, se a gente quiser andar no caminho que é Jesus, nós vamos precisar de uma intimidade com o Espírito Santo. E aí Jesus começa a desenrolar a coisa. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida, a própria vida. Aí você pode, isso aqui pode servir para a sua vida como um termômetro. Se você realmente está disposto e disposta a andar no caminho, ou se você tem andado no caminho chamado Jesus ou não. Quando você consegue dar a sua vida em favor de outras pessoas. E da sua vida, não estou falando de você morrer por alguém. Estou falando de você começar a agir favorecendo pessoas. Não conforme a gente tem visto o costume mundano, mas favorecer a pessoa ministrando cura, ministrando libertação, abraçando. Ontem nós tivemos uma experiência fantástica. De repente me parou uma pessoa, um bêbado na porta da igreja. Mas é uma pessoa. Para um bêbado na porta da igreja lá
no casqueiro. E enquanto nós orávamos, alguém trouxe o bêbado para dentro da igreja. O bêbado, ao entrar na igreja, ao entrar, passar o portão, o bêbado tirou o chapéu. Ele tirou o chapéu e se encurvou a Deus. Eu olhei aquilo. Nessa hora eu só observo. Eu olhei bem para o bêbado. Eu falei, esse cara está chapado no álcool, mas o entendimento dele é sóbrio. E ele se ajoelhou ali, fez a oração dele, teve o apelo, ele foi lá na frente. E de repente ele começou a abraçar todo mundo. Confesso a vocês, ele não estava nada cheiroso. Nada cheiroso. Mas ele precisava do meu abraço. Uma coisa que eu tenho dito a você aqui, a essa igreja: está chegando o tempo, já chegou o tempo. Essa galera está chegando até nós. E o nosso desafio é acolher essa galera. O nosso desafio é abraçar essa gente. Eu tenho desafiado a liderança nossa aqui, a gente, se você vê o pastor jogando sinuca ali naquele bar ali, não estranhe não, que a gente vai fazer uma célula, não, vamos passar a noite jogando sinuca. Vai ser a célula mais doida que nós vamos fazer, mas nós vamos fazer isso aí. Porque a gente quer começar a invadir alguns espaços que são necessários. Hoje, conversando com o pastor amigo meu, projeto de discípulo, e ele contava sobre a sua conversão. O pastor Mauro, um amigo, a esposa Patrícia estão bem ali. Glória a Deus por isso. Irão frequentar essa igreja aqui por um tempo, até a gente liberá-los para ir para outro lugar. E enquanto ele contava sobre a conversão dele, eu falava com ele sobre essa visão que Deus deu para nós. E ele falava da conversão dele, que se deu justamente mais ou menos desse jeito. Ele começou a contar umas coisas. Vou contar, pode contar, né, varão? Manda-se embora, vou-se embora. Já comecei e vou até o fim. E de repente ele falou assim: olha, eu me converti na igreja batista. E na igreja batista, quando a gente se converte, antes do batismo, a gente é interrogado. A gente passa por um interrogatório. Então a gente vira para a congregação e a congregação começa a perguntar para nós. E começaram a me fazer algumas perguntas. E uma delas foi essa: eu estou vendo você lá na Praça do Cato. É assim que chama? Hã? Isso aí. Então ele aí falou: eu vou lá mesmo. Eu vou lá porque eu andei lá durante um bom tempo. Eu ia lá andar de carro lá, ia lá mostrar os carros novos que eu tinha. E agora que eu me converti, eu vou continuar andando lá, que eu vou apresentar o carro novo que eu tenho, que é Jesus de Nazaré. E eu não vejo nenhum crente lá, e eu vou ser o crente que vai fazer o reboliço lá. E ele contou, né, que ali via 100 pessoas. Era muito comum quando o pastor, nesse testemunho, desafiou a igreja aí comigo lá. E o pastor falou primeiro: estou junto, estamos juntos nessa pegada aí, nós estamos juntos nessa maluquice, nós vamos lá. E o pastor foi, comprou um monte de coisa, foi lá, pregou, cantava, fazia louvor na caminhonete do pastorzão, e vamos embora. Resultado disso: 100 pessoas, 80, sei lá quantas pessoas estivessem naquela abraço, chorando, ajoelhadas, encurvadas, querendo mais de Deus. Existem lugares que a gente não tem ido, querido, mas que nós precisamos ir. Não temos ido por preconceito, por entender que ali não é o nosso lugar, coisa do tipo. Mas se o Espírito Santo tem liberdade em nós, e a gente pode ir lá, dar a nossa vida para essas pessoas que estão perdidas,
então assim nós o faremos. Vamos passar a noite jogando sinuca, bebendo Coca-Cola, refrigerante, água com gás, essas coisas aí. Vamos ficar bem gasoficados. Essa que a palavra é essa aí. É assim? Gasificado, é isso? Então tá bom. Você não sei, a vogal, vai ficar cheio de gás. Pronto. Quer do refrigerante, quer da água, vamos ficar cheio de gás. Mas que esse gás seja transmitido em vida para as pessoas. Por isso, querido, Jesus ele fala: olha, eu já não chamo vocês de servo, eu contei meu plano para você. Eu já disse o que é que eu quero de vocês. Que vocês sejam minhas testemunhas, que vocês levem o meu amor, levem a minha vida, andem no meu caminho, sigam o meu caminho, façam o que eu estou fazendo, viva a minha vida. E quando vocês viverem a minha vida, vocês se transformarão em pessoas como eu sou, ao ponto das pessoas olharem para vocês e não verem mais vocês, mas me verem a minha palavra, verem a minha ação, verem a minha atitude, verem o meu poder, verem as minhas virtudes, verem o meu sorriso, verem a minha vida na sua vida, verem a minha empolgação em levar o reino, ver o meu reino, não ver o Brasil, mas ver o reino dos céus, trazido para essa cidade, para o lugar onde a gente está. É isso que Jesus está querendo de mim e de você. Jesus quer ver mudança. Jesus quer ver alteração de rota, libertação. Jesus quer ver cura. Jesus quer ver um novo mover, uma movimentação diferenciada. Mas isso, querido, só acontecerá se nós aprendermos a nos abrir para o Espírito, a retirar os empecilhos que nós colocamos para sermos do Espírito, para aprendermos sim, a quando ele disser assim, olha, fala em língua estranha, e você abrir a boca e começar a dizer a palavra que está na sua cabeça, na sua mente, e você começar a desfrutar de algo que você ainda não tinha desfrutado, orar no Espírito, cantar no Espírito, ter intimidade com o Espírito, falar com a ousadia do Espírito. Querido, existem coisas que podem transformar a nossa vida se nós nos encurvarmos ao Espírito de Deus, se nós começarmos a tratá-lo como nosso amigo, se nós formos amigos e amigas dele. E aí nós vamos compreender o versículo que vem: e vocês são meus amigos se fizer o que eu mando. Porque eu vou começar a fazer aquilo que o Espírito que é dele, é a essência dele, é a vida dele. Nós vamos começar a viver a vida de Jesus. E a nossa mediocridade é a nossa vida natural, tá bom? Não se ofenda. Se você se ofender, o problema é seu. Mas vou explicar o porquê que eu falo sobre mediocridade. Porque se você entender errado, a partir depois do que eu explicar, aí é problema seu, não tenho nada com isso. E eu volto a essa palavra: eu tenho compromisso com o que eu falo, não com o que você entende. Eu tenho compromisso com o que eu falo, não com o que você entende. Se você entende tudo errado, você volta aqui, eu vou conversar com você 10 vezes, 100 vezes, não tem problema. Mas se você continuar entendendo errado, não se preocupe também, eu não vou agir como os mundanos fazem, chamando as pessoas de burro, coisa do tipo. Não, não é isso. Nós vamos orar junto, porque eu que sou o burro da história, eu preciso orar por você para que o Espírito de Deus fale, porque eu não tenho competência para isso. Então, quando a gente fala sobre mediocridade, a gente está falando de pessoas que elas têm a preguiça de buscar sua melhora. Eu vou colocar desse jeito, tá bom? Acho que fica mais acertado. Tem gente que tem preguiça de melhorar de vida. Ontem, ministrando para a juventude, eu falei: olha, você quer melhorar de vida? Olha, uma das ferramentas para mudar de vida é estudar. Tem que estudar. Se não estudar, não vai melhorar de vida. Não fique esperando que o bom emprego caia do céu. Se você não estuda, não se preocupe. Entre o peso da caneta, eu aprendi isso com um discípulo também. O peso da caneta é diferente do peso da pá. É diferente. A depender do que você quiser carregar, você estuda. Beleza? Maravilha assim?
Se você quiser trabalhar com a caneta, com o computador, no ar-condicionado, tem um procedimento. Se você não quer isso, então, meu filho, prepara para carregar pá. É assim que funciona. É muito simples. Nesse processo aqui, tem gente que começa mexendo com a pá e vai progredindo na vida. Por quê? Porque está entendendo, aqui eu posso começar, mas eu posso melhorar. E a pessoa vai crescendo, vai melhorando, aperfeiçoando sua vida. Estar no início com Jesus é justamente isso. Na ressurreição é isso. Eu olho para a minha vida, do jeito que ela está hoje. Eu posso estar vivendo uma vida medíocre, uma vida de prostituição. Eu vejo na internet alguma coisa, eu clico. Eu vejo passando alguma coisa no canal e eu assisto. Aí tem aquele negócio, 50 tons de cinza, 50 tons de preto. Ah, que coisa linda. Aí você vai lá e vai assistir aquela pornografia, aquela desgraça. E tem crente que vai lá e fica lá assistindo. Não vá não, já vou avisar logo, não assista. Pornografia pura. Não vá, não leve seus filhos, não perca seu tempo assistindo essa porcaria. Não é 50 tons de preto, está tudo preto. Está tudo embaçado, a vista está embaçada, então não vá. Então, não perca tempo com essas coisas. Então, tem uma galera que não aguenta, não vence a sua própria carne. Então, as medíocres, são aqueles e aquelas que insistem em fazer errado, em viver o erro. Eles vivem uma vida na média, sem nada mudar, sem nada alterar na sua rota, sem alterar nada na sua rota. Quando a gente se encontra com Jesus, é impossível. O encontro real com Jesus, ele aponta para nós algo extraordinário, algo fora do nosso normal, algo fora do normal, algo que transforma a nossa vida, algo que nos faz nos encurvar, chorar, sorrir, mudar a rota, mudar o pensamento. Jesus, ele nos transforma a realidade, a nossa realidade. É isso, querido, que a gente está falando. A gente não pode viver um encontro que nos permite viver a mediocridade, porque esse encontro não foi real. A gente se emocionou, teve uma euforia, tivemos um sentimento, algo que foi como fogo de palha, crente Coca-Cola, emoção para valer, mas não vida para valer. Não houve intensidade, não houve algo contínuo, não houve essa coisa, não, eu preciso melhorar, eu preciso ajustar, isso precisa sair do meu caminho. Não, querido, tem crente, tem pessoas, tem cristãos, tem cristãs que ainda insiste em colocar empecilhos para que o Espírito haja, atue, visite, permaneça na sua vida. Tem gente que está insistindo que a sua vida é melhor, seu conhecimento é melhor. Não é, nunca foi. O conhecimento do Espírito é o melhor, o andar com o Espírito Santo é o melhor. Então o início que eu estou te falando é esse, querido. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, olha para o meu estilo de vida, olha para a minha vida, olhe para o que eu fiz, olhe para o que eu faço, olhe para o que eu falo, olhe para os meus ensinos. E se você conseguir entender a essência dele, que é a minha vida, o meu relacionamento com o Pai, que é o meu relacionamento com o Espírito Santo, que é viver essa intensidade, eu consigo ter as revelações para caminhar a minha vida. Eu posso não... A gente às vezes fica olhando, a gente quer ter revelação, mas a gente quer sempre ter aquela revelação precedido de língua estranha, precedido de uma mudança de voz, de uma respiração diferenciada. Querido, olha, eu estou trazendo para você uma das maiores revelações. E se você conseguir compreender a coisa, você vai sair daqui hoje, ou você começará aqui, nesse lugar, nesse altar. Você vai vir aqui, vai dizer, Espírito Santo, eu me comprometo em ser seu amigo, conforme Jesus está falando ali. Meus amigos fazem o que eu mando. Vai viver sua vida nele, vai ter uma vida com ele, vai sair daqui disponível à ação do Espírito Santo. O que Jesus quer que você, nós tenhamos uma amizade com o Espírito Santo. A ressurreição
ela traz esse entendimento para mim. Viver perdão é olhar para algumas pessoas, esse camarada pisou na bola feio. Mas quem pisou na bola foi ele, e a bola foi Deus. Ele pisou foi com Deus, ele pisou em Deus. Ele murchou a vida de Deus dentro dele. Então eu preciso ajudá-lo a encher. Mas observe bem, uma das doutrinas, das matérias que a gente tem na faculdade de teologia se chama pneumateologia. É uma das matérias que a gente tem. Vem disso aí mesmo, vem de pneu, vem de ar, de encher o pneu. E o Espírito Santo é isso, é vento. Ele pode encher o seu pneu. Pode encher tua vida. Pode dar gás aonde não tem. Pode mudar sua rota. Mas só o Espírito Santo pode fazer isso. Aonde você se encontra hoje, querido? Os discípulos voltaram para pescar. Onde você está? Está na sua distração? Você está na sua paixão? Vivendo suas paixões? Vivendo seus conceitos? Jesus ressuscitou. Para nós hoje no Brasil, Jesus já ressuscitou, já subiu ao céu, já mandou o Espírito dele, e às vezes nós continuamos na velha vida, pensando na velha vida, alimentando a velha vida, os velhos hábitos, os velhos prazeres. Quando é que você deixará a mediocridade? Você entende isso? Entendeu isso? Sim ou não? Sim. Quando você deixará a mediocridade? Porque o extraordinário te espera. O sobrenatural te espera. Há algo novo te esperando. Jesus quer que a ressurreição que foi vivida por ele seja vivida por você. Eu aprendi quando eu era pequeno com o meu pai e com a minha mãe, que quando meu pai certa vez me chamou para poder plantar milho, e eu vi aqueles sacos enormes de milho, e a gente planta milho numa determinada época do ano, para chegar em junho, que é a época que geralmente come milho, né, existe uma sabedoria nesse negócio aí que eu não consigo entender, nunca entendi, não faço questão de entender, mas é para dar nessa época por causa das festividades, né, que a gente tem, que a gente banaliza, né? A gente troca o entendimento da festividade, da data, que é a morte de João Batista. Ó, perdeu a cabeça o homem. Mas a gente fica lá, subindo pau de sebo, soltando bomba, fogos, aquela maravilha das maravilhas, fogueira, milhinho, canjiquinha, não sei o que lá, quanta, postamos no Face, roupa de quadrilha, aquela coisa ridícula, horrorosa, né? Então a gente faz isso aí, tudo isso aí, é maravilha das maravilhas. E não se liga que o cara perdeu a cabeça. A mesma coisa é na Semana Santa. Peixinho, moquequinha, a galera não come. A galera não come carne, né? Enfim, essa coisinha. E vai tudo pro Face. E não se liga que foi o Senhor. Foi o Senhor que tomou umas pancadas no seu lugar. Eu não vou mexer com o emocional de ninguém, querido. Você tem que começar a pensar nisso. Alguém morreu no seu lugar. Para que alguém possa viver, alguém tem que morrer. Quando meu pai me chamou para poder plantar milho, ele falou: olha, para essa semente ela germinar, brotar, dar o pé de milho com várias espigas, ela tem que morrer. E depois dela morta a gente enterra, coloca lá na terra e vamos jogar água, não vamos esquecer dela, como a gente esquece dos nossos entes queridos. A gente vai voltar aqui, vamos jogar água. E daqui a pouco ela começa a brotar. Mas a semente tem que morrer.
Se você quer ter vida com Deus, você tem que morrer. Se você morrer, o Senhor da vida te fará ressuscitar. Se você morrer, morre a sua mediocridade, suas paixões, suas concupiscências, e ressuscita um homem e uma mulher desimpedido, desimpedida, para viver com o Espírito Santo de Deus. Você entendeu isso aí? Eu quero trazer entendimento a você nessa noite. Jesus, quando eu olho para Ele, para a vida dele, para a gente começar a encerrar isso aqui. Eu olho para Jesus, eu vejo uma poderosa intimidade com o Espírito Santo. Quando a gente vai lá em Isaías 61, que são as palavras que ele repete em Lucas 4, versículo 18, se não me falha a memória, mas Isaías 61, ele fala que o Espírito está sobre mim, me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre Sião os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza. O Espírito Santo altera a nossa realidade. Esse Espírito que estava liberado sobre Jesus, ele também está liberado sobre a nossa vida. Quando lá em Joel, no capítulo 2 de Joel, se não me falha a memória, os profetas pequenos, eles são tímidos. A gente acha eles com muita dificuldade. Vamos lá. Joel 2, ele vai falar que o Espírito do Senhor está derramado sobre toda a carne. Essa mesma palavra, Pedrão, em Atos, capítulo 2, na sua pregação. Atos também está tímido na minha Bíblia. Atos, capítulo 2. Deixa só lembrar o versículo. Atos 2, o versículo 17. Ele fala que nos últimos dias o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne. E os filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. A mesma palavra de Joel 2, 28. Nós estamos vivendo esses dias. O grande problema desses dias é que a gente não está conseguindo ter visão. Não estamos conseguindo profetizar. É porque nós estamos vivendo com o Espírito Santo. Porque era para essas jovens, era para os juvenis, as crianças dessa igreja, começar a ter visão, começar a profetizar. Era para os velhos dessa igreja ter sonho profético, ter ousadia. Era para a gente viver coisas poderosas. O que falta a nós, a mim e a você, é coragem de retirar
algumas religiosidades do nosso caminho. O que falta a mim e a você é a coragem de retirar alguns programas, algumas paixões do nosso caminho. O que nos falta é retirar os empecilhos para que o Espírito Santo consiga habitar e nós consigamos ter a presença dele contínua dentro de nós. Eu vou começar a me arriscar com Deus, não com você, mas com Deus, a declarar desse jeito. Eu decidi viver minha vida com Deus. Eu tenho a instrução de um discipulador sobre a minha vida, o pastor Mano. E ele tem me ajudado a me tornar um discípulo de Jesus, a viver a vida de Jesus. Não para ser apóstolo, por favor. Isso não. Por favor. Não falem isso sobre mim. Os apóstolos de hoje, eles são marionetes da sua própria paixão. São escravos de suas filosofias. Precisamos mudar algumas coisas. Precisamos ser mais servos, com menos títulos, para viver mais a vontade de Deus. A nossa vida, eu tenho entendido isso, nós precisamos ter ambição para sermos discípulos e discípulas de Jesus. Enquanto discípulos e discípulas de Jesus, que vive a vida dele, que tem a disposição de viver a vida dele, uma graça acontecerá conosco, que é justamente a ação contínua do Espírito em nossa vida, para que a gente consiga levar a vida dele, o reino dele, a todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Existem pessoas que olham para nós, eu tive uma informação ontem, tem algumas pessoas que estão chegando, até mesmo de outras denominações aqui nessa igreja, e tem uma galera que ainda insiste em olhar para nós e dizer assim: você está na Metodista? Eu falei: estou lá. Quando disser isso, fala assim: olha, na Metodista Deus não está? O Espírito Santo não está lá? A você que está chegando. Não precisa você ser mal criado, mal criada, mas pergunta isso. Na igreja, nessa igreja, o Espírito Santo não fala nada? Mas quando essas pessoas chegarem aqui, essas pessoas precisam achar uma gente, um povo, que tem convicção no Deus que serve. Eu preciso ter mais convicção no Deus que sirvo. Que essa seja uma noite para isso. Seja o início do gerar de uma grande e poderosa convicção. Que a ressurreição ela traga essa vida de amor a Deus, de amor uns aos outros. O nosso amor a Deus será medido com a nossa capacidade de amar uns aos outros, inclusive aqueles que nos perseguem. Está sendo perseguido, querido? Começa a orar. A perseguição, ela serve somente para uma coisa: me aproximar de Deus. A perseguição só serve para uma coisa: depender de Deus, para que Ele comece a se manifestar em nossa vida.
Que nessa noite Deus nos faça voltar ao início. O início da nossa conversão. A força do primeiro amor. Ter as nossas atitudes regadas pela primeira motivação que nos fez aceitar Jesus. Ontem, falando para a mocidade, e vou somente introduzir o assunto aqui para a gente falar disso num outro momento. Tem muita gente que só vive no primeiro estágio da sua conversão, que é justamente esse: a pessoa está aí no mundo, chega nessa igreja mundana, vem a esse altar, chora e diz: eu aceito a Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Volta para o banco, sai daqui ainda enxugando as lágrimas, vai para sua casa e volta para a sua antiga realidade. E geralmente a antiga realidade faz ele ou ela esquecer desse dia. Não conseguem permanecer no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não conseguem descobrir verdade sobre si. Não conseguem crescer, não conseguem sair da mediocridade. Não conseguem ter contato com o Espírito Santo. É porque a convicção dessa pessoa ainda é fraca. Eu estou falando de um estágio que é superior a esse. E que você precisa, a partir de hoje, começar a buscar. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É aceitar o governo dele sobre a nossa vida. Viver Jesus, andar em Jesus como caminho, não como reta final, mas como um processo de cura e de libertação. Enquanto você anda, você se depara: opa, eu preciso parar de fazer isso. Opa, eu preciso consertar isso. Opa, eu preciso pagar aquilo. Você vai se encontrando com algumas coisas e Jesus vai gerando motivação para você acertar a vida. Isso é cura, libertação. E isso é um processo contínuo na nossa vida. O que Jesus está querendo de mim e de você, querido, é que você tire os empecilhos para você ter esse entendimento na sua caminhada. Que você aceite o governo dele, para que o Espírito Santo comece a fazê-lo andar por esse caminho. Só ele pode fazer você permanecer, porque cabe ao Espírito Santo nos convencer da verdade, da justiça e do juízo. Feche seus olhos.